Eu conheci ao todo, entre volantes, coiteiros e cangaceiros, 42 pessoas. É muito. No bando de Lampião passou mais de 1.000. Desde 1920, 19, enfim, muita gente morreu. Mas esses que eu conheci deixaram seus relatos. A Voz da História de hoje recebe um convidado muito especial. Ele estuda a história do Nordeste há mais de 30 anos, né? Não só do Nordeste. Estuda também o cangaço, faz turismo de aventura, é dono de um site, de um canal no YouTube que tem milhares de seguidores e visualizações e é o canal mais respeitado. Mas a gente não vai falar de cangaço, porque a obra dele é imensa. Eu tenho o prazer de ser amiga dele. Aderbal, obrigada, Aderbal. O prazer é meu, Isabel, de estar aqui. Acompanho sempre o seu canal. Assisti o meu amigo Ângelo Osmiro, assisti o Nireis, enfim, sempre que pode, né? Eu estou assistindo e estou curtindo e estou comentando. Eu vejo e respondo. Eu agradeço. Assim como você, né? A gente quer deixar o registro. Deixar o registro, né? Dessas conversas. No seu caso, você tem milhares de horas de conversa, né, Aderbal? De registros e de entrevistas que a gente vai falar aqui. O Aderbal é um documentarista bem profícuo, né? Tem uma lista. Eu vou colocar na primeira descrição, no primeiro comentário, para não colocar os documentários dele. Mas eu queria começar aqui, Aderbal. Eu assisti um documentário que depois eu soube que era seu, que é O Último Apito. Que eu me emociono, igual a menino que vê desenho animado, que vê, e todas as vezes que eu assisto. E eu sei que tudo começou com teu avô, né? Exatamente. Essa sua paixão também pela ferrovia, a gente pode começar conversando por aí, né? Com certeza. Isabel, eu sempre digo que eu acho às vezes que eu nasci na época errada, sabe? Isso não é querendo ser diferente de ninguém, não. É porque realmente é verdade. Eu muitas vezes assim eu me pego sozinho, imaginando outras situações, outras épocas. Eu vivo realmente o passado e tem uma música que o Zé Ramalho canta que eu me identifico muito com ela por conta de uma frase, onde ele diz mais ou menos assim: há paisagens abertas, desertos medonhos que fazem o homem se desenganar, se desesperar, uma coisa assim. Eu acho essa frase muito forte, né? E eu me vejo nessa frase dessa música, porque é como eu me sinto quando eu viajo por aí. E eu geralmente, as viagens que eu faço não são viagens convencionais. Vou lhe dar um exemplo: não me chame para ir para Nova York, para São Paulo, para Paris, que nem você me pagando eu vou. Agora me chame para ir lá para os confins do Amazônia, para a Patagônia, para o sertão do Nordeste, que eu adoro, enfim, eu não tenho nem como dizer isso, embora seja nascido na praia, mas eu sempre gostei do sertão. Então a minha praia é essa, cada qual no seu qual. Tem gente que gosta da metrópole. Nasceu aqui, Aderbal? Nasci aqui. Nasci em Fortaleza. Aqui, mas eu me sinto bem quando eu tô, até estranho que eu vou dizer, que a coisa melhor que eu tenho no mundo são as amizades que eu fiz. Mas eu me sinto bem quando eu tô só. Você não faz ideia, né? Quando eu tô só é quando eu me encontro, assim, quando eu me sinto bem, sabe? E isso vale para tudo. Não tem solidão, só tem solitudes. Não. Exatamente, porque quando eu tô só, eu viajo tanto na imaginação, eu penso tanta coisa, Isabel, que é como se fosse uma outra vida. Uma outra vida. Né? E é muito difícil eu encontrar alguém que tenha o mesmo pensamento que eu tenho. É por isso que eu tenho alguns amigos que me chamam de solitário, de lobo solitário, de esquisito, sabe? Mas nem tanto, porque tu vive em tudo, só de sociedade que você participa, que criou. Eu gosto. Essas academias, essas coisas que a gente vai falar aqui. Eu já inventei algumas coisas. E nem é um eremita, né? Você tem esses momentos. Não, como ele disse, eu adoro as amizades que eu fiz ao longo do tempo, isso não tem dinheiro no mundo que pague. Mas, vou lhe dar um exemplo. Eu jamais saio de casa para ir para um restaurante, eu chego lá, tenho que ficar do lado de fora esperando. Quando eu vou para um restaurante, quando eu saio de casa, 11 horas da manhã. Porque eu não gosto de zoada, eu não gosto de multidão. Enfim. Já nasceu bem também. Já nasci estranho. Aderbal, assim, aí o teu avô, que você conheceu, lógico, conviveu com ele. O primeiro vídeo que eu gravei de cangaço foi com ele, em 1987. Ele falando do coronel Isaías Arruda, que ele conheceu, Isaías Arruda, conheceu o padre Cícero e viu o Lampião lá no Cariri. Meu avô morava lá em Missão Velha. No Cariri. Ele era da Estrada de Ferro e nessa época ele morava lá em Missão Velha. Então as primeiras histórias eram ouvindo meu avô falar. E quando eu era menino, o que é que eu assistia na televisão? Era filme de Bang Bang, eram os enlatados americanos. Eu associava assim, né, na minha visão de menino, que a gente também teve um Bang Bang aqui. Nosso Bang Bang. Nosso Bang Bang, né? Só que, costumo dizer, não é nenhum mérito. Mas se a gente pegar todos os grandes bandidos da América do Norte, da época do Velho Oeste, como a gente chama, Billy the Kid, Jesse James, Butch Cassidy, enfim, Lampião bota tudo no bolso.
tudo no bolso. É mesmo, né? Ou seja, se o Brasil desse mais valor à nossa história, a indústria, uma das maiores indústrias do mundo, qual é? A indústria do cinema americano. E a indústria do cinema americano foi feita graças ao Bang Bang. Tanto é que quem entende de cinema sabe que o plano de gravação mais conhecido que existe é o plano americano. Existem os closes, close-up, a pan. O plano americano qual é? Aquele que você... O plano americano... O personagem está na frente? Não, é o que enquadra, digamos, do joelho até a cabeça do mocinho ou do bandido. Por quê? Para pegar o coldre, a arma. É o plano americano. Esse plano, esse nome foi dado por conta do Bang Bang, né? Enquadrava o duelo, digamos assim. Né, que pegava o mocinho e o bandido ao duelo ao pôr do sol, né, poeticamente. Então enquadrava a cartucheira e a parte de cima do corpo do ator. Que interessante, é daí que vem. É daí que vem. Ou seja, a gente hoje, a gente tem que tirar proveito de tudo de ruim que o cangaço foi na época. Porque o cangaço na época era só sangue, suor e lágrimas. Nada além disso. Poesia é coisa de poeta. O cangaço foi muito sofrimento. Então hoje a gente tem que tirar proveito daquilo que não foi bom para desenvolver o turismo, né? Quando você desenvolve o turismo, você desenvolve a gastronomia, os restaurantes, as hospedagens, os postos de gasolina, farmácia, ou seja, você movimenta uma quantidade enorme de pessoas. Então a gente tem que tirar proveito hoje disso até para levar isso para o sertão, que o sertão precisa. Né? Isso é verdade. O sertão nordestino, a gente sabe que não é fácil, o sol é inclemente. E para que a indústria melhor que a indústria do turismo? Do turismo. Não é verdade? Inclusive, eu já falei que você tinha um canal de... É turismo de aventura? Viagem de boa, umas expedições viagem que eu faço. Daniel, coloca aí o canal do Aderbal, antes que eu esqueça. Viagem de boa, não é? Esse não é, assim, aquele príncipe, mas mesmo assim... Esse é o Viagem de Boa. Aí, nesse canal que eu tenho, Isabel, eu procuro mostrar às pessoas que para quem gosta desse tipo de coisa que eu faço, você não precisa gastar dinheiro para viajar. Você gasta dinheiro se você for dormir no hotel 5 estrelas, se você for num restaurante tomar vinhos caros, aí é outro padrão. A minha vida não é essa. Né? A minha vida é eu fazer viagens onde eu vou dormir às vezes em pensão, em barraca, em dormitório. Eu acho que isso aqui é viver. A gente sair fora da curva, como se diz. Né? Conforto eu tenho aqui na minha casa. Então, quando eu vou pro sertão, eu acampo, eu durmo em rede de uma árvore para outra, durmo na casa de pessoas conhecidas, enfim, hostel. E é uma experiência, né? A experiência faz parte da experiência. Exatamente. E esse vídeo tu filma os teus grupos, como eu tenho uma produtora de vídeo, eu tenho a facilidade de saber gravar um pouquinho, né? Você sabe. Então, onde a gente tá arranhando, né? Além da gente estar viajando, eu deixo o registro das viagens, né? A turma que vai com a gente, todo mundo gosta. Eu dei sorte também de conhecer aí um grupo de pessoas que também gostam das mesmas coisas que eu gosto. E a gente está sempre viajando aí para vários destinos, principalmente aqui no Ceará. O que é que tu acha de mais fantástico assim no Nordeste? Assim? Comece por aí e se apaixone dessas aventuras, desse turismo. Eu, por exemplo, eu não tenho... Claro que é o Ceará, sem ser no Ceará. O Ceará tem muita coisa bacana. O Ceará é maravilhoso. Mas, por exemplo, a gente não tem como comparar um Quênia do Viana, no sul do Piauí, com o Quênia do Rio São Francisco. Qual dos dois é mais bonito? Não tem como você dizer. Eu fiz agora uns 20 dias atrás, pela segunda vez, eu cruzei os Lençóis do Maranhão a pé, com um grupo de amigos. Nossa. Como é que eu comparo, digamos, a beleza dos Lençóis maranhenses com as Serras Gaúchas, que eu também tive recentemente, né? Que é tão lindo como você comparar, né? Tá aí, Quênia do Viana, olha. Quênia do Viana, um lugar lindíssimo. Se sair fosse no América do Norte da vida, fosse na Europa da vida, era um rio de ganhar dinheiro com um hotel 5 estrelas para todo lado, para receber turistas do mundo todo. Eu não entendo, Isabel, por que as autoridades não enxergam isso. Não dá para entender. O Brasil é muito bonito. Por exemplo, eu tiro o chapéu para o povo americano, pessoal da América do Norte. Por quê? Porque a gente sabe, mas são as pessoas que menos viajam para fora do país deles. Por quê? Porque o país deles é continental. Lá, se você já foi, lá tem bairros lá de trailers. Eles moram, muitos deles moram naqueles trailers. Não, eu fui lá por motivos específicos. Não, claro. Mas enfim, é só ressaltando que lá eles pegam o carro deles e vão viajar pelo país deles. Lá eles têm igual a gente, tem montanha, tem deserto, tem floresta, tem tudo. Né? Mas o brasileiro não. Para muitos brasileiros, o legal é você sair daqui e dizer que foi para a Europa. Seu vizinho saber, tirar foto, para a Europa, tirar foto. Vamos conhecer primeiro o nosso quintal. Claro, o mundo está aí para a gente descortinar. Isso aí, para mim, é uma coisa certa. Mas como é que a gente vai conhecer lá fora se a gente não conhece o nosso quintal? Né? Eu, pelo menos, eu não consigo compreender qual é a lógica disso. Conhece todos os estados do Nordeste já? Eu conheço, acho que o Brasil quase todo. Tem do Amazonas ao Rio Grande do Sul, eu já andei muito. Até porque o trabalho também me levou a muitos locais, né? Sim. Como eu tenho uma produtora de vídeo, então eu já tive clientes em vários lugares. Então juntou, né? Você sempre junta, né? Eu acho que eu jamais me acostumaria, por exemplo, a trabalhar num banco, a ser um médico. 8 horas ali parada. Exatamente. Eu dei sorte de terminar a administração de empresas. A gente montou uma produtora de vídeo ainda nos anos 80, eu e mais 2 colegas, o Valdo Siqueira,
que é muito conhecido aí no meio do cinema, e o William Lima, que é um técnico excelente também nessa área, a gente se juntou e criou um produtor de vídeo. E por conta disso, eu já fiz muita coisa para várias empresas pelo Brasil. E sempre que eu ia a trabalho, eu aproveitava, aqui tem um lugar bacana para eu ir conhecer, aí eu ia. Né? Eu já gostava disso, então uniu as duas coisas. Então isso, eu acho que até que eu sou um privilegiado. Por conta Mas não disso, tenha dúvida, né? Eu sou um privilegiado. Trabalhar com o que gosta. Exatamente. Poder conciliar. Eu já fico pensando assim, eu não quero me aposentar. Enquanto eu tiver clientes da minha produtora, eu vou trabalhar até onde eu puder, porque eu adoro o que eu faço. Isso é maravilhoso. Muito embora seja um serviço, digamos, pesado para muita gente, porque eu acompanho as gravações, né? A gente fez um serviço recentemente de uma empresa que trabalha com transportes de cargas em navios. E a gente gravou o Porto do Pecém, gravou o Porto aqui, e eu acompanho a equipe gravando. Sim. Então você passa o dia no sol quente, você vai gravar, eu adoro isso, né? Não é para todo mundo, né? Mas eu gosto. Não então, é peso nenhum, né? Não, um dia eu tô dentro do navio, no outro dia eu tô dentro da indústria, no outro eu tô num ônibus gravando para a Expresso Guarabara, que é a cliente nossa, que eu mando aqui um abraço grande aí pro Rodrigo, para a Zildete, para todo mundo. Enfim. E desde o começo, né? Eu dei a sorte de cada dia estar trabalhando numa coisa diferente, Isabel, dentro do hospital, né? Ou seja, eu conheço desde a favela a um iate de um milionário que eu jamais entraria se eu não estivesse trabalhando. Se não estivesse trabalhando, né? Então, eu vejo o mundo assim com um olhar um pouquinho diferente. Porque eu sei que a pessoa está lá dentro da comunidade, que não tem nada para comer, e ao mesmo tempo eu sei o que é estar dentro de um iate que eu tenho até medo de pisar ali dentro, porque é quase tudo de ouro, digamos assim, né? É. Então, eu sei as diferenças que existem no Brasil. É duro, isso é muito duro. É no mundo, né? É, no mundo. O mundo é muito desigual. É muito... Aderbal, então, assim, esses vídeos, isso aí é o teu lazer. Isso aí é. Isso que você faz aqui do Exatamente. canal, o do cangaço da mesma forma. Exatamente. Né? O seu... É onde eu desopilo, né? Onde os estresses da vida todo mundo tem. Não tem ninguém, e às vezes as pessoas me veem numa viagem dessa, aí dizem, a vida boa tal, mas não sabe o tanto que eu trabalhei, o tanto que eu trabalho. Né? Eu passei, Isabel, 15 ou 20 anos da minha vida, Natal, Ano Novo, feriado, Carnaval, trabalhando. Festa de colégio dos meus filhos, eu nunca fui para quase nenhuma, nem aniversário. Trabalhando. Né? Trabalhando. Ou seja, aí a pessoa me vê aí, coisa que eu faço, sempre que eu posso eu faço isso. Quem trabalha por conta própria tem vantagens e desvantagens. A vantagem é que eu posso fazer, digamos, o meu tempo, né? E a desvantagem é que hoje eu posso ter e amanhã eu posso não ter. Então tem isso aí, nem tudo é perfeito. Nem tudo é perfeito. Eu queria voltar aqui para o último apito, que você me enrolou e não respondeu. Como foi que... O último apito, Isabel, na verdade eu comecei... Como é que nasceu essa ideia? Parabéns, aproveitar para... Quero rasgar cedo, tu nem precisa, né? Todo mundo faz isso. Obrigado. Que é um documentário lindo. Muito, muito emocionante. Eu já vi várias vezes, estou dizendo, eu vi lá na estação, vi ainda antigo. Passou muito na TV. Um bar que tinha aqui, Patriota, uma coisa assim. Que passava. Na Santos Dumont. Exatamente. Café Patriota. Acho que era. Vi assim, lá na Casa do Engenheiro, do lado ali antes dessa reforma. Então, eu conheço muito. E eu recomendo a todo mundo. A comunidade de ferroviários, de ex-ferroviários, é muito grande. Então, quando eu comecei a fazer esse trabalho, era para contar a vida do meu avô na ferrovia. Era para contar a vida dele, quando ele ia fazer 86 anos, se eu não me engano. Ele já faleceu faz tempo, né? E eu comecei... Você participou do documentário? Eu comecei gravando com ele. Infelizmente, ele faleceu antes de eu terminar. Mas mesmo assim tem ele no documentário. Aí eu conheci o Dr. Hamilton, que você deve trazer ele aqui, não sei se ele já veio. Não veio, mas eu sei quem é. É um homem que conhece a ferrovia como ninguém, é uma pessoa fantástica. Ele era ferroviário? Ele era da ferrovia, um grande amigo, uma pessoa que eu admiro profundamente. E aí eu conheci o Dr. Hamilton na época que eu estava gravando com meu avô. Aí o meu avô faleceu e eu junto com ele, rapaz, vamos dar continuidade. Aí a gente produziu o Último Apito. E eu que gravei, que estava presente em tudo, eu ainda hoje me emociono. Olha aí. Eu ainda hoje me emociono porque essa é uma história muito forte da ferrovia. Eles são apaixonados pela ferrovia. E nos depoimentos você vê como esses funcionários eram loucos, não era? Quando a gente estava gravando, Isabel, teve vários deles que choraram com a gente. Inclusive tem um trechinho aí, Daniel. E esse nome tão bonito? O Último Apito, eu coloquei esse nome porque acabou o trem de passageiro. Só ficou o trem de carga, né? O trem de passageiro no Brasil praticamente acabou. Então eu coloquei o Último Apito, mas ainda com esperançazinha que um dia o trem de passageiro volte, porque quem viajou de trem como eu viajei, é uma viagem indescritível. E muita gente viaja para outros continentes para viajar de trem. E o Brasil, o Cristiano começa, né? O Cristiano depoimento falando isso, ele dá logo. Não é? Exatamente. Na Europa, né? Ele diz que é o transporte. No mundo, na Índia, em todo canto. E como é que a gente
pode conceber um país continental como o nosso, a gente não ter o trem. Né, Aderbal? E o trem pode conviver, como convive em outros locais, com o transporte rodoviário, o marítimo e o aéreo. Que época é que eles retiram, de fato, as... Aqui tudo. no Ceará foi agora no começo dos anos 2000, Já salvo foi engano, aí, foi quando acabou o de trem de passageiro de vez, né? Um pouquinho antes, mas o de carga ainda permanece só para o lado do Piauí. A linha que fazia aqui o lado aqui Do sul. do sul do estado, nem trilha existe mais, acabou tudo. Né? Ou seja, para isso ser revigorado novamente, é praticamente, Isabel, começar do zero. Né? Não dá para entender como é que isso aconteceu, como é que deixaram isso acontecer. Então, os ferroviários, eu acho que a dor que eles sentem no coração de terem dado o sangue por aquilo ali e ver acabar do jeito que acabou, deve ser uma coisa terrível. A memória deles não é da brincadeira, não. É brincadeira. Eles viviam aquilo e... Tá aí um trecho aí, Aderbal. Gente, tirou só um trecho. Que esse senhor, ele se emociona muito. De passageiro que eu parti de Sobral no dia 16 de agosto de 76. Foi o último trem que houve de Sobral a Camusim. Neste dia eu vi muita gente chorar por falta desse trem. Muita gente mesmo. Eu chegava na estação, faltava não sair. Tanto chorava a população como chorava eu. Ai, me dê água. E tem outros. Tem. Parece que pega assim, vai na... São vários e muitos... Todos se não emocionam. Tem uns que choram como criança. Tem. Ele fala 76. Foi gradativo, desse trecho aí que ele falou de Aí foi Sobral, gradativo, eles foram tirando os trechos, né? O último que teve, inclusive, aqui de Fortaleza, esse trem mais urbano, que era de Fortaleza, Maracanã, se eu não me falha a memória, eu gravei. Quando o trem ainda passava ali na Bezerra de Menezes, que ele cruzava ali, eu gravei o último dia que o trem passou, sabe? Que Tá era no esse canal? trem mais urbano. Tá, mas não nesse documentário, em outro. Que é ali perto da Grande Nossa Senhora das Dores? Que tinha aquela... por ali. Que tinha Exatamente, uma cancela. uma cancela. A gente gravou o último trem que passou ali, eu gravei, tá nos nossos arquivos. E no arquivo da gente tem coisas interessantes, como Tem por muitas exemplo, coisas bacanas. eu tenho umas das poucas imagens do Mara Hope, aquele navio que está encalhado inteiro. Na década de 86 eu gravei ele, logo que ele estava encalhado há pouco tempo. Uma das poucas imagens que tem ele inteiro foi a gente que fez. Assim que aconteceu. Que Foi logo depois, foi. Então eu tenho assim um arquivo dos anos 80 para Dos anos cá, 80. tem muita coisa interessante. Sabe, tem coisa que eu gravei que eu nunca assisti, que de vez em quando eu acho. É mesmo? Tô mexendo, olha, que surpresa, nem lembrava Aí tu do que publica. tinha gravado, né? Mas Alguns publica, que é pra gente ter mas falta acesso. tempo. A gente ter Mas acesso, falta é isso que eu tempo, digo, né? Deixar o registro. O trabalho me toma muito tempo. às Aderbal, vezes. como é tu, nos finais de semana que tu faz? Eu fico pensando assim. Por Você exemplo, eu faz acho que tu ideia. tem um que tu... que sai na cidade percorrendo assim, não tem? Dos anos 80, Eu não gosto de futebol. Eu nunca assisti futebol. Então, época de jogo do Brasil, Copa do Mundo, eu saio pedalando pela cidade sem ninguém. E eu fiz uma gravação em Fortaleza sem ninguém. E comecei até a fazer um documentário, um doc-filme, né? Que não tem título, é uma interrogação, é um ponto de interrogação. Que é uma pessoa sozinha na cidade de Fortaleza. Eu gravei justamente em dia de jogo e feriado. Eu consegui gravar... Tudo deserto, tu teve a Tudo sorte. deserto. Eu gravei na Bezerra de Menezes, na Beira-Mar, dentro de Iguatemi, na Oscar Soares, enfim, no centro. Só uma pessoa. Ninguém, é um drama, como se o mundo tivesse acabado, mas não é isso. A história é um cara sozinho que se separa da mulher e para ele o mundo acaba. Então a cidade está cheia de gente, mas ele se sente só. Entendeu? Então é um negócio interessante. Inclusive o Ricardo Guilherme, você deve conhecer, o grande ator, grande apresentador. Sim. Ele chegou a assistir lá no estúdio, ele ficou emocionado. Me deu uma cópia dessa aí, porque eu nunca vi nada parecido. Foi mesmo. E é uma coisa bacana, é uma história legal, onde eu me identifico também com isso. Né, de você ver uma pessoa... E é você, a pessoa? Não, é um amigo nosso que é ator também. Ele foi e você foi filmando? A gente gravou, né, em vários locais, que é um drama. Tem toda uma historinha e tal, enfim. E é a pessoa sozinha de Fortaleza. É interessante. Você chega a dar, assim, calafrio, assim, se você assistir, sabe? Quem é mais sensível, né? Como o Ricardo e tantas outras pessoas que assistiram. E todo mundo que assiste me pede uma cópia. Eu quero cópia. Quero ver mesmo. Porque é bem legal. Aderbal, tu pesquisa também história de alguns outros vultos do Nordeste, não só do cangaço, né? Exato. Que é o Antônio Conselheiro, né? Quem mais? Inclusive agora em... É tanta coisa, eu tive que vir de colinha hoje aqui no teu. Padre Cícero, né? Em janeiro próximo, eu e o professor Lemuel Rodrigues, que é um historiador, doutor, a gente vai fazer uma expedição diferente dessas que eu faço. A gente vai fazer uma expedição mística,
onde a gente vai juntar o cangaço e o misticismo, a religiosidade popular. A gente vai começar aqui no Rio Grande do Norte, onde Jararaca, cangaceiro Jararaca, virou santo para algumas pessoas. Então a gente vai visitar o túmulo do Jararaca, onde a gente vai contar tudo que acontece ali. Vamos para Canudos, Caldeirão do Beato José Lourenço, ali no Crato, né? Pedras do Reino, Angico, Pedras do Reino, lá onde o Ariano Suassuna fez. Sim, né? que bacana. E vamos terminar em Angico. Então vai ser uma rota diferente, onde a gente vai juntar a violência Que Xeramobim do cangaço. A gente vai passar na casa que... Na casa, né? Que hoje é um museu, né? Exato. Então a gente vai juntar aí a violência do cangaço com o cangaceiro que virou santo, Angico, onde Lampião morreu, também está virando um ponto, assim, digamos, de peregrinação, e esses outros fatos que levam o do Beato, do Caldeirão, por incrível que pareça, tem muitos cearenses que nem conhecem o fato. Infelizmente. O fato do que ocorreu. Tão pouco lugar. Até porque não é tão acessível assim, né? Nem você vai no Crato. Eu tive uma vez, só para você ter uma ideia, em Xeramobim. E propositalmente a gente saiu perguntando onde era a casa de Antônio Conselheiro. Nem os mototaxistas sabiam dizer. Com raríssimo de a gente vai propositalmente. Onde é que fica? Né? As pessoas sabiam dizer. Ou seja, eu acho que falta, Isabel, principalmente na escola, né? Desde o início. Ter mais uma dedicação às coisas da gente. As coisas da gente. Eu conheço pessoas que já foram comigo para essas rotas porque vão acompanhando alguém e não conhecem nada da história e quando voltam encantados. Que querem voltar de novo. Aí você vê como as pessoas gostam de saber da sua história, né? Exatamente, até porque eu acho, Isabel, que hoje em dia muita gente está cansado da história do urbano, sabe? É balada, é barzinho, é shopping, é compra. Eu nunca aguentei isso desde menino. Eu sempre fugi dessas coisas. Mas eu acho que as pessoas hoje estão fugindo disso. Saturando, né? Tá saturando, né? Aonde você vai é festa, é balada, é compra. Enfim, eu não sei se é porque isso não é a minha praia. Quando é que compra passou a ser diversão? Qual é a marca? Quando foi que comprar, começou? Né? Não é isso aí, eu não consigo entender como é que se vive desse jeito, não. Outro dia eu disse, porque eu participo de outro podcast lá dos auditores fiscais. Eu estava entrevistando, acho que era o César, Daniel. Aí eu fui dizer que eu achava cafona quem compra demais. Eu acho. Acho brega, assim, sabe? Quem ostenta, quem compra demais. Nunca vi um negócio para repercutir. Tem gente que sai daqui pro exterior. Mas nem combina contigo, meu Deus. Tem gente que sai daqui pro exterior, não entra na minha só cabeça. Para comprar meia cueca, perfume. Não entra na minha cabeça para pro exterior, para conhecer as raízes, tudo bem. Provar a comida deles, conhecer a cultura. Mas cada um também, né? Eu sei. Cada macaco no seu galho, né? No popular, né? Claro. Enfim, se todo mundo pensasse igual, também não era bacana, não. Adeba, você não é um eremita, você gosta da solitude, né, que chama. E aí, você é sócio fundador e também sócio participante de várias sociedades, né? Essa Sociedade Brasileira de Estudo do Cangaço, é aqui do Ceará, é? A SBEC foi fundada lá em Mossoró, pelo saudoso Paulo Gastão. Eu e o Ângelo somos discípulos dele. Certo. Eu não participei da fundação na época, mas eu já pesquisava antes da fundação existir, da sociedade. E a SBEC é em Mossoró. E é uma sociedade que estuda... Exato. Tem sócios no Brasil todo, escritores, enfim, tem sócios no exterior. É dedicado não só ao cangaço, mas também a temas nordestinos. O cangaço é o carro-chefe. Sim, entendo. Aí tem também... Tem a BLAC, que é a Academia de Artes e Letras. Artes e Letras. Esse eu sou sócio fundador. Esse é sócio fundador? A Academia de Cinema daqui também, eu sou sócio fundador, né? Onde é que funciona a Academia Cearense de Cinema? Membro fundador. A gente se reúne em vários locais diferentes, que a gente, como é ligado ao cinema, às vezes a gente vai exibir um documentário, um filme, aí é em lugares diferentes, depois tem um debate, e a gente se reúne às vezes só os sócios mesmos. Agora eu fundei, Isabel, em final dos anos 80, quando eu era adolescente, eu assistia a séries de televisão, Perdido no Espaço, Dini Eugênio, aquelas séries. E uma época essas séries desapareceram, sumiram. Porque começou a vir séries novas e tal. Aí eu fundei o Clube Videotempo. Eu não tenho o que fazer, né? Videotempo. Aí inventei de criar o Clube Videotempo, que chegou a ter mais de 200 sócios. Onde a gente adquiria de fora essas séries que não eram exibidas mais na televisão. E a gente se reunia para assistir e debater essa série. E foi onde eu ganhei grandes amigos também, que era o pessoal da minha idade, que não tinha mais onde assistir. Um rapaz botou um anúncio no jornal. Para um desses jornais perguntando... Que ano isso? Década de 80, final dos anos 80, para começo de 90. Aí o rapaz botou no jornal: alguém sabe onde anda determinado personagem que não passava mais? Aí eu respondi, dizendo que eu tinha algumas fitas que tinha a série Perdido no Espaço.
Aí pra que eu fui botar isso Adeval, no jornal? Nossa. Aí eu dei uma entrevista na Inês Romano. Isabel, eu tive que tirar o telefone de casa do gancho. Porque não parou de chover. Foi assim uns 3 meses o telefone lá de casa tocando direto, que eu tava pra ficar doida. Aí a gente montou esse grupo e foi muito legal. Eu cheguei até a entrevistar o ator Jonathan Heldes, o Dr. Smith do Perdido no Espaço. Mesmo? Aqui em Fortaleza. Ele teve aqui? Em Fortaleza, um colega nosso descobriu e a gente foi gravar com ele dentro do navio. Aqui no Cais do Porto. Isso tá aí está no canal. Tá. E ele canal. recebeu a gente super bem. Foi tão marcante para ele esse encontro, quanto para a gente. Porque alguns anos depois, ele deu entrevista lá nos Estados Unidos e falou que tinha viajado para o Brasil. E um grupo de jovens, que ele não sabia como, tinha descoberto ele aqui, tinha adentrado ao navio. E que foi um encontro maravilhoso, né? Então, para a gente foi legal. Ele ter lembrado, né? E ter conversado com ele, era mesmo que estava vendo o personagem, os trejeitos dele, as coisas, sabe? Foi super bacana com a gente, recebeu a gente assim de uma maneira, era uma grande estrela na época ele, né? Embora já estava de bem mais idade, mas foi bacana ter conhecido. Ele hoje em dia repete muito, né? Tem aquele canal. Hoje já tem as TVs de assinatura, né? E tem uma que eu bisbilhoto por lá de vez em quando, que é a nossa sociedade, o grupo de estudo do Cangaço. Cadê? Bom, a gente se reunia na casa do professor Melquiades. Isso. E depois que o professor Melquiades partiu, a gente teve a pandemia, né? Então a gente não teve mais nenhuma reunião. Mas sempre que eu falo com o Ângelo, a gente está sempre aí tentando arranjar um lugar onde a gente possa se reunir. A gente se reuniu durante mais de 20 anos, sabe? Todo mês. Nossa, eu já peguei o finzinho, que já foi na casa do professor Melquiades. Exato. A gente todo mês se reunia para conversar sobre Nordeste, não era só sobre Cangaço. Sei. Era sobre Nordeste, era um bate-papo mesmo, cada qual puxava um assunto. Vez por outra, a gente pegava alguém para fazer uma mini palestra, digamos assim. E era muito bacana, era muito legal. E ele adorava, né? Era o professor Melquiades? Não só adorava, como conhecia. Com certeza, com certeza. Que pena. E a gente se reuniu muito tempo lá no apartamento dele. Foi daí da época que ele adoeceu, né? Que ele não podia estar saindo tanto de casa. Então o Ângelo levou a nossa reunião lá para o apartamento dele. Eu vivo aperreando do Ângelo. Cadê o grupo? É uma vez por mês, pois Adeval, não é possível. Exatamente. Que não apareça esse lugar. Agora com aquele suco de maracujá que ela faz. Aí tem não. Não tem canto nenhum, né? Aí não tem não. Daniel queria, né? A cereja do bolo aí, o canal do Aderbal sobre Cangaço. Mas tu sabe que tu ainda vem aqui pra gente conversar só Cangaço, né, Aderbal? É só deixar logo a sua promessa ao vivo aqui. Gente, isso aí é o canal. Isabel, se na época que eu comecei a gravar essas coisas, 150 mil inscritos. E é porque parou, né? Por conta que o canal foi hackeado. Se na época que eu comecei a gravar esses depoimentos, eu imaginasse que um dia ia existir um troço chamado internet, eu tinha feito muito mais. Né? Eu já quero falar sobre esses documentos. Eu me pego pensando, por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Às vezes eu chegava nos cantos e não gravava nada. Levantava a câmera comigo, eu ficava só batendo papo, conversando. Não gravava? Às vezes eu não gravava nada. Como eu disse, eu podia ter gravado, ter feito muito mais, porque eu reconheço... Tá aí o que eu falei, ó, o cópia do filme, né? Eu reconheço que esses depoimentos que a gente gravou são importantes para a história do Brasil. Isso aí não me pertence, isso aí pertence à história do Brasil, pertence ao Brasil. Verdade. Eu só lamento disso, eu lamento profundamente, com muita tristeza. Eu nunca recebi um telefonema de nenhum secretário, de nenhuma secretaria de cultura, de turismo, de nada, para dizer, rapaz, traga esse material aqui, não que a gente tem interesse. Eu tenho interesse em divulgar para mais pessoas. E eu posto aí para todo mundo, mas isso aí não era para estar comigo, isso era para estar numa universidade, numa secretaria de cultura, de turismo. Uma amiga minha que mora em Nova York, ela disse, Aderbal, traz esse material para cá que a gente vende aqui para a biblioteca de Nova York, eles compram isso aí na hora. Eu não quero tirar isso aqui, isso é Brasil, nosso. Isso é nosso. Mas, Aderbal, isso aí também não passa pelo preconceito que a gente sabe que existe? Eu acredito que não é só isso. Ou tu não sente isso? Eu acredito que não é só isso. Mas você sente em algum momento quando a gente fala, sou de um grupo de estudo do Cangaço? Não, e as pessoas assim, tu é daquelas que defende que Lampião era um Robin Hood, sei lá. Não, isso aí que você está dizendo, Isabel, preconceito mesmo. Em relação a pessoas, isso aí tem muito. Mas em relação a instituições, aí não é preconceito não, é outra coisa. Porque quando eles querem, eles fazem. Quando eles querem, eles vão atrás. Infelizmente, no Brasil existe muito do QI, do que indica. Eu tô nisso há quanto tempo e nunca fui contemplado no edital, Isabel. Isso é um absurdo. Todo mês tem gente contemplada em edital de Cangaço, para documentário, para filme, e eu tento há décadas e nunca fui contemplado com todo esse material que eu tenho. Isso é uma vergonha, não é para mim não, isso é uma vergonha para quem organiza. Porque um material desse meu aí não pode se perder não. Porque isso não, como eu lhe disse, isso não pertence a mim, isso pertence à nossa história. Isso pertence à nossa história. Por que eu nunca fui contemplado num edital desse? Com toda a bagagem, com tudo que eu tenho. Porque tem que conhecer, né? O amigo do amigo do amigo, né? Do rei. Infelizmente.
Mas você está falando aí, tem uma minissérie que você fez? Não, eu coproduzi sobre com o Jonas Luiz sobre a sedição de Juazeiro. O Jonas Luiz era um grande mestre. O Jonas era um gênio incompreendido por muita gente. O Jonas é do Icapuí, né? Jonas Luiz, vírgula de Icapuí. Ele botou o vírgula. No nome dele? Uma vírgula. Sério? Inclusive ele trabalha na minissérie, não é? Também. Ele não faz um papelzinho assim? E foi ele que escreveu, né? E o Daniel Abreu dirigiu e eu coproduzi. E o Jonas era uma pessoa assim que... E não teve apoio? Não, o Jonas teve. Lá ele teve, porque ele trabalhava lá na FGF, lá tinha uma televisão e, enfim, ele teve apoio, eu participei com ele, mas era dele, não era meu, né? E o Jonas foi uma pessoa que eu tive o enorme prazer de conhecer, um cara assim que não existe, um cara ímpar. Pessoa super inteligente. Agora, todo gênio é meio louco, né? E o Jonas era mais ou menos isso. Quem conheceu o Jonas sabe o que eu estou dizendo. Eu só conheço assim, de entrevistas. Ele entrevista um que é ele numa cadeira, não tem aquele programa, né? Que era antigo. Né? E é temático, mas nunca vi. Era uma pessoa, ele faleceu há uns anos, mas era um cara assim extraordinário. Eu acho que eu conheci poucas pessoas na vida, como o Jonas, como a professora Luitgardi, como Paulo Gastão. Ou seja, tem pessoas que fazem a diferença. Tem pessoas que você conhece que você diz, puxa. E não esquece, né? Exatamente. Porque são pessoas diferentes. Quando eu conversava, que eu me encontrava com a professora Luitgardi, com ele, eu ficava sem jeito até de falar. Porque é tanto conhecimento, tanta coisa que eles tinham assim para passar pra gente, que eu ficava, como é que pode? Tenho que estudar muito. Como é que pode? Enfim, mas são pessoas que admiráveis demais, pelo menos para mim. Eu seja que for, seja em que área for, se a pessoa tem o seu diferencial, eu admiro. Eu admiro e bato palmas. E eu acho que muita gente só fala para reclamar, mas a gente tem que falar também para elogiar. E eu faço isso, Isabel, com tudo. Meu pai, quando era vivo, ele teve um problema de saúde, passou um monte de tempo no hospital, internado. Sim, é uma coisa muito triste. E eu ia todo dia para o hospital. E eu ficava observando, e tinha um rapazinho lá que todo dia ele recebia as pessoas, tipo como se fosse um porteiro. E ele abria a porta ali para o pessoal entrar e atendia tudo. Quando meu pai saiu, eu liguei para o hospital. Pedi para falar com a gerência e me identifiquei e falei que da pessoa e disse que isso que era um cara. Você enxergou, né? Exatamente, eu liguei. E outra vez aconteceu também, aí a gente estava comprando um mercantil aqui em Fortaleza, e um rapaz que viu eu e minha esposa lá comprando umas coisas que não estava achando, o cara veio, o cara foi super solícito. Na memória eu botei no Facebook, vi o nome dele, botei. Aí eu achei legal que uma semana depois ele foi homenageado. Que bacana. Alguém viu eu ter colocado foi isso. Mesmo, né? E fizeram homenagem a ele lá no supermercado. E eu acho que a gente tem que fazer isso, Isabel. Eu queria saber, você entrevistou muitos ex-cangaceiros ainda, você alcançou, né? Com vida. Qual foi o primeiro, Adeval? E quantos foram até? Tu sabe de qual ou não sabe? Não, muita gente pensa que eu conheci muita gente. Eu conheci poucas. De ex-cangaceiro mesmo, valendo assim. Exato, eu conheci porque no cangaço lampiônico eu só alcancei os últimos. Porque os primeiros já faleceram, já tinham falecido. Eu conheci ao todo, entre volantes, coiteiros e cangaceiros, 42 pessoas. É muita No bando de Lampião passou mais de 1.000. Eu conheci, desde 1920, 19, enfim, muita gente morreu. Mas esses que eu conheci deixaram os seus relatos, que foi dos últimos momentos de Lampião. Então a importância deles é essa. Eles não participaram lá do início, mas presenciaram o crepúsculo do cangaço, podemos assim dizer. Então, foi muito importante. E o primeiro que eu conheci, que eu soube que estava vivo, coisa de quem não tem juízo, né? É mesmo. Saiu uma matéria falando do candeeiro. Sim. Isso aí eu não vi, a matéria eu perdi, a Maristela anotou, Manuel Dantas Loyola. Eu estava viajando a trabalho. Quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi pegar a lista telefônica, na época era a lista telefônica, de Pernambuco, e sair ligando para todo mundo que tinha o nome Loyola. Dantas Loyola. Não acredito. Liguei para um monte de gente. E como mudou está mais fácil, hein? Até que saiu numa moça que ela não era parente, mas conhecia a filha dele. Aí me deu o telefone. Aí foi a primeira pessoa que eu entrei em contato. Passei ainda um ano para poder falar com ele. Porque eu ligava para lá e ela dizia, não vem porque o papai detesta jornalista, que tudo que eles dizem, ele escreve o contrário, botam diferente. E eu dizendo, olha, eu não sou jornalista, enfim, dizendo que era documentarista e tal. Eu sei que depois de um ano, eu ligando e nada, um dia eu liguei e disse, Elisa, hoje ela é uma grande amiga minha, Elisa, eu estou em Semana Santa, eu estou indo amanhã conhecer seu pai. Ela, não vinha que ele não vai lhe receber e desligar o telefone. Ela? Foi. Aí eu, capaz, eu vou. Aí eu fui. Vale comprar. Era doido, hoje tu tem mais juízo, eu espero. Aí quando eu cheguei lá na vilazinha que ele morava, lá em Buíque, quando eu
estado de Pissarra, na época, uns 30 quilômetros, sei lá. Aí quando eu parei, só uma ruazinha a vila dele. Aí quando eu vi, ele estava sentado lá na calçada jogando dominó, baralho. Foi, eu parei o carro longe e reconheci. Aí eu fiquei com receio. Não que ele fosse fazer nada, não, mas com receio se ele iria me receber ou não. Aí eu parei assim uns 15 minutos, sei lá, e eu vou, aí fui. Aí eu passei em frente a ele, não parei, né? Parei assim alguns metros depois. Aí quando eu olho pro retrovisor, ele vem andando em direção ao carro. Aí quando eu desci, ele olhou para mim e disse assim, foi você que veio do Ceará para me conhecer? Aí eu disse, foi eu mesmo. Aí ele disse, pois seja muito bem-vindo à minha casa, aí me deu a mão. Pronto. Você, na mesma hora, desarmou tudo aquilo, sabe? E a gente criou uma amizade assim tão grande, não só com ele, é uma coisa que eu nunca entendi isso. Como é que eu tive tanta amizade com pessoas que eram tão difíceis de se chegar? Pessoas que não falavam com todo mundo e quando falavam, não falavam o que as pessoas queriam saber, com receio de muita coisa. E comigo todos eles se abriram, né? Assim, uma coisa que eu nunca entendi. Eu não tenho religião, eu não acredito em nada, mas eu acho que, não sei, alguma coisa para eles terem tido confiança, principalmente em mim. É mesmo? De terem, eu sei de coisas que muitos deles me falaram, que a família nem sonha. E que para mim é até difícil de falar certas coisas por conta disso. E respeito, né? Também exatamente. A confiança, né? A confiança. Como, por exemplo, a Sila. A Sila era uma mulher. E uma vez a gente conversando com ela, a gente disse, Sila, a gente sabe que você sabe de coisas que nunca falou com ninguém. Vamos falar, eu prometo para você que, como quem diz assim, eu prometo que só vou soltar isso quando você não estiver mais aqui. Eu prometo que vai ficar comigo e tal. Ela disse assim, Ederbal, eu não quero falar, porque eu jamais quero que a minha família saiba o que a gente passou, o que a gente fez. Por aí você tira. Ou seja, se eu for contar o que ela me contou para um familiar, muita gente vai dizer que eu estou mentindo. Porque nunca souberam. Ela nunca contou, né? E assim com outros também. A Cília é a que estava, que escapou, é? É uma das que estava lá escapou, que estava e conseguiu fugir. Era a mulher do José Sereno, cangaceiro José Sereno. Foi uma das que conseguiu escapar. O efeito que deu com ela. Como é que se dá assim? O primeiro você já disse, foi na lista telefônica. Com a Sila. Um vai informando pro outro. Não, com a Sila eu tive com ela a primeira vez, uma vez que ela veio aqui para Fortaleza. Eu fui conhecê-la, como era muita gente para falar com ela, eu conheci ela rapidamente, mas ela conheceu meu filho, que na época era bebê e tal, enfim, aí depois, por intermédio do Paulo Gastão, por telefone, eu falei com ela, a gente marcou de fazer um documentário sobre a vida dela, aí a gente correu o sertão todo com ela gravando, e ela chegou a morar lá em casa quase um ano. Ai, foi. Passou quase um ano na minha casa e depois voltou para São Paulo, depois veio de novo, passou mais uns 6 meses. Ela ficou sozinha no mundo, tinha filho, como era? Tinha, os filhos delas com o cangaceiro lá, faleceram, né? Exato. Mas ela, pelo que eu pude entender, o que ela gostava era do Nordeste. Então esse tempo que ela ficou lá em casa, eu notava que ela tinha uma certa mágoa, enfim, coisas particulares dela. Sei. E ela gostava de vir para cá. Então a Sila foi dessa forma. E tem coisas bem diferentes. Eu fui uma vez para Arco Verde, que eu sabia que lá tinha sido palco de muita história de cangaço. Sim. Aí eu parei na polícia rodoviária e perguntei, rapaz, qual é o bairro mais antigo aqui da cidade? Que eu imaginei que lá tinha alguém antigo. Aí o cara me disse, eu fui lá, parei o carro e saí batendo de porta em porta. Já sou pesquisador, rapaz, depois já de sei lá quanto tempo eu batendo de porta em porta. Lá na frente eu vi um senhorzinho na calçada, devia ter seus 90 anos. Opa, aquele ali não é possível que não seja da época do cangaço, né? Aí fui falar com ele, aí ele, não, meu filho, eu já vim morar aqui agora nos anos 80, eu sou novo aqui. Nisso, Isabel, ia passando um menino correndo, meninozinho, uns 7, 8 anos. Aí ele ouviu eu falar e voltou. Aí disse desse jeito, ei, tu tá atrás das coisas do Lampião, é? Foi mesmo, né? Aí eu disse, tu conhece alguma coisa? Aí ele, meu avô brigou, foi muito com ele. Aí eu, rapaz, foi mesmo, quem é teu avô? Ele mora ali, vamos lá. Aí eu fui. Era nada mais nada menos que o tenente Pompeu Aristides de Moura, que foi um dos responsáveis pela morte do cunhado de Lampião, Virgínio. E eu fui conhecer ele me recebeu bem, ficamos super amigos também, como todos eles. Foi uma amizade. No caso aí era inimigo, né, do Lampião. Inimigo mortal, Inimigão, né? Inimigo mortal. E a gente fez uma grande amizade também. Ele contou como foi o dia da morte de Virgínia. Enfim, todas as vezes que eu tive lá em Arco Verde, outras vezes, eu sempre estava lá conversando com ele. E eu criei um elo, assim, de ligação muito forte com esse pessoal. Sempre, ainda hoje com os familiares, tudo. Eu acho que eu sou muito grato a todos eles e ao destino, né? Como eu não acredito em nada, eu sou grato ao desconhecido de ter me proporcionado a vida, né? Conhecer essas pessoas, não só do cangaço, como da ferrovia e de tantas outras. Neste ano a gente estava assistindo aí o Cria do Viana. Eu tinha um chapéuzão que eu andava com ele, eu passei 15 anos com esse chapéu, um sombreiro. Sim. Para ir pro sertão, a melhor coisa do mundo, é como ter uma árvore na cabeça. E a gente estava lá e eu saí de manhã e eu ia passando, aí eu ouvi uma senhorinha numa casinha assim, bem, dizia assim, um chapéuzão desse era muito bom aqui na roça. Aí eu ouvi ela dizer aquilo, aí quando foi à noite eu voltei lá na casa dela.
Aí eu presenteei ela o chapéu, sabe? Olha, a senhora vai fazer muito mais proveito dele do que eu. Aí eu gravei, eu registrei esse momento e foi um momento bacana também. E eu acredito que ela vai usar ele ainda por muito e muito tempo. Que bacana. Então, essas histórias que a gente escuta faz com que a gente tenha uma outra visão de vida, sabe? Do mundo da uma vida. outra visão totalmente diferente. Então, agora, de falar em visão, assim, mudou a tua visão dos cangaceiros, porque pelo que eu estou entendendo, eles envelhecem e vão ficando bem calminhos, né? Bem bonzinho, porque não é assim o que a gente, né? Porque é o seguinte, a gente tem que entender que aquela época era uma coisa totalmente diferente de hoje. Tu nunca teve medo, né, Barro? Não. De abordar? Não, nunca tive. Assim, não. Né, de chegar, porque o que a gente sabe, no meu imaginário, que não sou um estudioso, é que eram perversos, que eram valentes, que eram... Mas aquilo foi uma época que fez eles ficarem daquele jeito. Foi uma época que o Brasil vivia, que o sertão era super abandonado. Super violento. A maneira que Lampião tinha de ser respeitado era com a violência. Era com a violência, não tinha outra maneira. E os que eu conheci, tanto cangaceiro como volante, como coiteiro, foram pessoas extremamente amáveis comigo e com todo mundo. Interessante. Mas, por exemplo, na casa do nosso amigo Ângelo, o cangaceiro Moreno, foi um dos homens mais perversos do cangaço, lá na casa do Ângelo. Eu estava lá, ele dando entrevista, e tinha um grande pesquisador do lado, e uma pessoa fez uma pergunta, aí acho que foi até a televisão, ao Moreno, e quando ele respondeu, o colega pesquisador disse assim, não foi assim não, porque fulano me contou que foi assim, assim, assado. Aí ele parou, olhou pro colega e disse assim, doutor, por menos disso eu já matei. Foi mesmo. Ou seja, por aí você tira como essas pessoas eram duras, mas na hora que tinha que ser, digamos assim. O colega realmente fez Outra vez eu levei uma jornalista lá no Tenente Pompeu Aristides de Moura. Ela estava fazendo trabalho comigo, eu a levei comigo e contei um pouquinho da história para ela não chegar lá nua e crua, né? Aí ela fez uma pergunta a ele, quando ele foi responder, ela respondeu antes dele. Isso é o mal de muita gente, querer botar a resposta na boca do entrevistado. Aí quando ela perguntou que ela mesmo respondeu, aí o tenente era um homem grande, branco, assim, forte. Ele parou, olhou para ela e disse assim, a senhorita estava lá? Aí ela ficou meio assim, aí ele disse, não estava não, quem estava era eu, deixa que eu conto. Ou seja, para você ver como eles eram pessoas assim de palavras firmes, todos eles. Todos eles eram pessoas assim de tanto homem como mulher. Não de mulher assim. Teve mais do que uma que tu conheceu? A Cila? Teve a Cila, Adília, Maria de Juriti, Dorvinha, Antônia de Gato. Não lembro quantas foram, não. A Cila, ela foi raptada, né? Foi, mas eu acho que não, eu só sei porque eu vi aquele trecho da entrevista do Belmiro, que você... Do Belmino. Do Belmino, que inclusive você que levou ela, né? Foi. Ela foi, Isabel, mas eu acho o seguinte, naquela época, a maioria dos jovens tinha uma ilusão em relação ao cangaço. Eu acredito que ela e muitas outras tinham vontade de seguir aquela vida. Mas ela foi levada. Mas no íntimo eu acho que ela queria ir. Qual era a perspectiva de uma moça naquela época nos confins do sertão? Era viver sobre o jugo do pai, do marido e do irmão. Qual era a perspectiva de vida que uma moça daquela tinha? Aí quando ela via um bando de cangaceiro, cheio de ouro, cheio de dinheiro, rodando pelo mundo, quando chegava ali era só festa, geralmente dos coiteiros. O que é que ela imaginava na ilusão dela? Eu vou ter uma vida de rainha, eu vou com esse cara. Né? Então muitas delas foram iludidas. Mas a Cila foi levada, embora eu acho que ela talvez no íntimo quisesse ir, foi violentada pelo o Zé Sereno na primeira noite. A Cila era uma pessoa extremamente altiva, triste e elegante. Era? E elegante. A Cila era alta, tinha um porte, enfim. Mas ela disse que comeu o pão que o diabo amassou naquela história. E ela me disse uma coisa que a gente pensando assim, né? Ela disse, eu nunca fui beijada por um cangaceiro. Não sabia o que era carinho. Aí ela disse que viveu com o marido dela até ele morrer nos anos 80 por respeito. Ou seja, para você ver, era uma mulher que às vezes, quando ela estava lá em casa, quando a gente saía, eu via ela assim num canto, sozinha, assim, calada. Eu tenho certeza que ela estava pensando no sofrimento, alguma coisa. Eu gosto sempre de contar uma história, que uma vez eu ia viajando com ela na Bahia, achei ela na Bahia, final de tarde, uma sequidão monstro, o sol se pondo assim, coisa mais... Triste, uma beleza triste, né? Uma beleza, e quando eu olho pro lado, ela estava chorando. Aí eu disse, Cila, o que é que você tem? Eu sempre conto a história. O que foi, Cila? Ela calada, as lágrimas descendo, aí eu peguei ela, você quer que eu pare o carro, Cila? O que foi? Aí ela disse assim, Aderbal, sempre que eu tô no sertão, chorando, né? Sempre que eu tô no sertão, em hora dessa, é a hora mais triste da minha vida. Eu não sabia onde era que eu ia dormir, eu não sabia se de manhã eu ia estar viva, eu não sabia se eu ainda ia ver minha família de novo, e eu não sabia nem quando era que eu ia comer arroz com feijão. Quer dizer, você ouviu a história dessa, como ouvia o senhorzinho ali da ferrovia contando, aí você passa... Você desmonta, né? Pronto, você passa a enxergar as coisas de uma maneira diferente. Você passa a... Por exemplo, eu nunca... A coisa mais rara do mundo é eu ir numa festa de aniversário, porque eu não sigo datas.
A data de aniversário, data de Natal, de casamento, eu não sigo datas. Por quê? Porque eu acho que todo dia a dia é pra gente lembrar de alguém. Eu não preciso lembrar de alguém só porque é uma data, isso, aquilo, outro. E de tanto ouvir essas histórias, aí foi que isso aumentou em mim. Eu sempre fui assim, desde menino. Estava até comentando com um colega ontem sobre religião, né? E eu disse a ele, rapaz, quando eu fui fazer a primeira comunhão, eu fiz porque era obrigado. Eu tinha 6 anos de idade, estudava no Santo Inácio. E eu ainda me lembro, acho que foi o padre Mesquita, que era o padre do colégio. Acho que foi ele, quando você vai se confessar, né? Aí eu disse pra ele na hora lá, padre, eu não tenho pecado não, eu tenho 6 anos, padre. Aí, sei não, menino. Aí ele primeira comunhão não é com 6 anos. Eu disse desse jeito, padre, eu não tenho pecado não, padre, eu tenho 6 anos. Aí ele falou não sei o que lá e vai rezar não sei quanto, não sei quanto, eu saí e fui jogar espiribol. Ou seja, a penitência. Desde menino que eu tenho umas ideias assim, eu sou muito matemático, sabe, nas coisas. Pra mim, 2 mais 2 é 4, não existe meu termo. E isso vale pra tudo na vida. Vale para tudo, sabe? Né? É pragmático, mas é extremamente sensível, porque você tem... Isso aí você entrega no seu trabalho, essa sensibilidade. Agora, essa sensibilidade, Isabel, também é muito dolorosa. Você não imagina como isso é doloroso. Por exemplo, se eu passo na rua e tem alguém em situação de rua, eu passo 1, 2, 3, 4 horas, 5 horas pensando naquela pessoa. Fico pensando e eu vivo deprimido por conta de situações de outras pessoas. Principalmente nesse momento agora de pandemia que a gente teve, sim, que muita gente passou por dificuldades terríveis, eu me senti tão mal quanto essas pessoas. De ver a situação da pessoa, a gente ajudou, claro, muita gente, mas você não pode fazer tudo, você não tem condição, né? E isso é muito ruim. Isso é terrível, eu me sinto mal, me sinto deprimido. Aí o que me desestressa é isso aí. É tá fazendo essas coisas, porque não é fácil. E porque a gente não consegue mudar, né? Um amigo meu, esses dias, dizia até o nome dele aqui, o Pedro, um amigo meu aí de trilha, de aventura, eu contei uma história para ele, ele disse, rapaz, você não pode ajudar todo mundo não. Tem uma hora que tem que botar o pé no chão, porque senão daqui um dia quem vai precisar de ajuda sou eu. Não é fácil. Infelizmente é assim. Não é fácil, é difícil. Muito difícil. Que bom. Legal, foi excelente aqui, nosso tempo voou, né? Porque... Passa rápido. Nossa, passou... E assunto bom, Nossa, que eu viajo também. Eu queria te agradecer, que foi excelente aqui a nossa conversa, e já deixar o convite firmado de novo pra gente falar. Eu que agradeço a você, aos meninos aí da equipe aí, pessoal aí super profissional. E qualquer coisa que precisa é só avisar. E você também, né? Aqui na Voz da História, né? Tá certo. Vamos promover aí a história. Não é promover o canal por promover, porque a questão não é essa, né? É fazer ele se perpetuar para a história ficar. Eu vou, você vai, o povo vai, e o que a gente grava. Se a gente não cuidar da nossa história, quem é que vai cuidar? Exatamente. Com essa globalização aí, o problema maior disso é que hoje em dia no sertão quase não tem mais vaqueiro andando a cavalo, é tudo de moto. Mas eu corro triste, eu já vi. Ainda bota o gibão em cima do moto. Mas enfim. Gente, conversei aqui com o Aderbal, nosso cinegrafista. Nosso cinegrafista emérito do Ceará. Uma conversa muito interessante sobre as 1000 faces dele, né? Porque o Aderbal, acho que ele é mais conhecido pelo cangaço, né? Mas é o homem das 1000 faces, né? Assista, compartilhe esse vídeo, curta e até a próxima.